Olá, estamos começando mais um Milcasts e hoje nosso cenário se veste de laranja e é realmente um momento muito especial e nós estamos hoje e nós vamos falar com essas três joias preciosas aqui. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a criança, adolescente, sobre os grandes problemas e sobre esse mês laranja, né, o que se comemora. E antes de tudo, eu quero que ela se apresente, mas eu vou começar aqui com a nossa advogada. Tudo bom? Seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Fale um pouquinho do seu trabalho, como que é lá, o que você faz, seu nome, para que o nosso povo possa te conhecer. Olá, sou Muriane Oliveira, sou advogada no CREAS de Barra do Corda. E o papel do advogado dentro do CREAS é passar orientações às famílias, à criança e ao adolescente, para que assim, através das informações de lei e orientação jurídica, eles possam procurar os seus direitos diante de uma violação. Muito bem. E nós temos também nossas assistentes sociais, sejam bem-vindas. E eu queria que vocês também falassem um pouquinho qual que é o trabalho de vocês lá, qual o trabalho que vocês desenvolvem lá no CREAS. Tudo bem? Tudo bem. Eu sou Fernanda, assistente social, e atualmente estou como orientadora social e trabalho com adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Esses jovens, por algum motivo, infringiram a lei e aí eles são encaminhados até o CREAS para esse cumprimento. E eu sou a responsável por acompanhar esses adolescentes. Muito bem. E também temos aqui outra assistente social. Seja muito bem-vinda. Diga aí qual é o seu trabalho lá no CREAS. Bem, eu me chamo Jailva, estou como assistente social lá no CREAS. E os serviços que são ofertados pelo assistente social, na verdade, sim, é um trabalho em conjunto, É juntamente com a advogada, com a psicóloga, a assistente social, a gente acolhe essas famílias que chegam em situação de vulnerabilidade social, que sofreram essas violações, E a gente faz todo um trabalho para essas famílias que chegam totalmente desesperançosas, fragilizadas, Então a gente, a partir dali, começa a ofertar para ela um novo recomeço, Um trabalho que requer muito amor, muita dedicação, Porque a gente trabalha com vidas, Então a gente todo esse cuidado, toda essa paciência de procurar ouvir, o usuário, de procurar entender toda a situação, E a gente faz esse trabalho em conjunto. Certo. Gente, o dia 18 de maio não é apenas uma data no calendário. Vocês estão aqui de laranja, depois eu quero que vocês explicam para nós, expliquem para o nosso público, qual é, na verdade, o ideal ou o que se trabalha nesse mês, Qual o trabalho que é feito nesse mês, que eu sei que não é só para ser esse mês, é durante todo o ano, mas especificamente o porquê de escolher uma data, de porquê escolher uma cor e o que tanto se faz nesse mês de maio, O mês laranja. Certo, Andréia. E para a gente entender melhor, para que os nossos ouvintes possam compreender melhor, eu quero falar um pouquinho como surgiu o Maio Laranja, o porquê do dia 18 de maio, Eu vou contar aqui uma história prévia, bem rápida, bem resumida, para que eles possam entender, Tudo começou com a inocente e trágica história de Araceli, Cabreira Crespo, em 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória, em Espírito Santo. A pequena Araceli, uma menina alegre, feliz, de apenas 8 anos de idade, cheia de vida, cheia de sonhos, ela foi brutalmente sequestrada, drogada, violentada sexualmente, espancada e assassinada. E a Araceli ela foi encontrada 6 dias depois, O corpo dela estava totalmente desfigurado com ácido, Uma dor, para a família indescritível, Um crime que chocou todo o país, revelando a crueldade, e a impunidade que cercam a violência contra as crianças, Infelizmente, o caso de Araceli não foi um caso isolado, Ainda hoje, nos dias atuais, milhares de crianças e adolescentes continuam sendo vítimas, de abuso e exploração sexual em nosso país, inclusive aqui em nossa cidade, A gente olha para a nossa cidade, parece que tem uma calmaria,
Mas lá embaixo, né, no oculto, a gente sabe que essas mazelas, infelizmente, acometem nossas crianças, né, nossos adolescentes, né? Então, foi aí que surgiu o Maio Laranja, né? E por que da cor laranja? Né? O que representa essa cor laranja? Né? A cor laranja, ela representa um alerta forte, né? Um sinal urgente de atenção e cuidado e proteção às nossas crianças e adolescentes, né? E se vocês olharem aqui, tem uma flor, né? Uma flor amarela aqui, o símbolo da campanha, né? A gente pode ver que tem uma flor. Essa flor, ela chama-se Gerbera, né? Uma flor que ela é vibrante, alegre e ao mesmo tempo ela é delicada, ela é sensível, ela é frágil, né? Que representa a criança, né? Assim como a Gerbera, ela precisa desse cuidado, dessa atenção, né? De regar bem o solo, de fazer com que essa flor ela broche de uma forma saudável, assim também as nossas crianças precisam de atenção, de proteção, de cuidado, né? E muitas das vezes a pessoa que está ali para cuidar, para zelar, para fazer com que aquele solo, né, possa ser frutífero ali na vida daquela criança, são os primeiros agressores. Infelizmente, a maioria dos nossos casos que chegam até o CREAS é dentro da família, acontece sempre dentro da família, infelizmente. E sim, excelente essa parte da história, tá? Muitos talvez não conhecia, né? Eu conhecia em partes, mas não na sua totalidade. E dentro disso, dentro dessa todo esse contexto que veio, né, que aconteceu, infelizmente, mas hoje em dia, na prática, o silêncio ainda existe por parte da família? Esse silêncio ainda existe? E esse silêncio, ele protege as crianças ou ele prejudica as crianças? Infelizmente, hoje em dia o silêncio existe sim, né? E eu creio que na maioria das famílias o silêncio existe pelo fato de ser um parente, né, próximo, um pai, um avô, um tio, uma mãe. Infelizmente, esses, né, que são aqueles seres humanos que estão ali para proteger, acolher e amar aquelas crianças que muitas vezes praticam aquele crime. Infelizmente, o silêncio existe dentro da nossa sociedade, na nossa comunidade, também barracordense, por conta disso. E nós estamos aqui, no mês de maio, como a Jailda bem relatou, que a camisa é laranja porque ela indica atenção, né? E que nós estamos aqui para dizer para toda a população, para a sociedade, que nós devemos agir, pois o silêncio ele não vai adiantar. A partir do momento que você se cala, crianças e adolescentes estão sendo violentadas, agredidas fisicamente, né, por pessoas de dentro da própria família. E o que cumpre esclarecer aqui também para a sociedade, André, é que aquele silêncio ele pode lhe custar uma punição, né? Porque a partir do momento que você está em silêncio, que você tem conhecimento de determinado fato, de determinado crime, se você silencia, você pode, né, cumprir uma pena por isso. E a lei, para eles, é o ECA, não é isso? O ECA. O ECA, ele existe exatamente como escudo para proteger essas crianças, proteger esse adolescente. Mas no meio da família, no meio do contexto, o que acontece é que as pessoas ficam com medo. E até às vezes o denunciante. Há o medo de ser... como é que eu queria dizer a palavra? Ser acusado, ser exposto, isso. Há esse medo de ser exposto, né, de ser identificado. Tem como fazer essa denúncia e não ser identificado? Sim, sim. Existe a denúncia anônima, né? E a maioria das denúncias que nós recebemos, que a polícia recebe, o Conselho Tutelar, Ministério Público, elas são feitas de forma anônima. Até porque aquele abusador, aquele criminoso, a partir do momento que ele está ali praticando aquele fato com aquela criança ou adolescente, ele faz de tal forma que ele coloca aquela vítima como culpada. Então aquela vítima ela já tem o medo de falar para uma determinada pessoa, porque aquele agressor, ele promete que vai matar a mãe se ela contar, se a criança contar para a mãe, ele promete que vai matar a mãe, que vai matar o irmão, que vai matar a família.
Então, além daquela vítima ter medo, os próprios familiares, por muitas vezes, também têm medo. Um vizinho também, às vezes, tem medo de denunciar, porque a gente sabe que nem sempre aquele abusador, ele vai praticar aquele crime sobre aquela criança. Ele pode praticar um crime, mandar outra pessoa fazer, encomendar um crime com aquela pessoa que denunciou. E por isso que a gente está aqui, né, repassando para toda a sociedade que se você fizer a denúncia anônima, você não será identificado. Exposto, né? Identificado. E muitas vezes, a gente também, uma outra coisa que ocorre muito, né? Por exemplo, eu trabalho com escola e eu vejo muito isso. A gente percebe que algo não está normal, que algo está errado, que a criança não está bem naquele dia. Mas quais são os sinais silenciosos que os adolescentes, a criança emite? Talvez para ficar mais fácil para os profissionais, professores que estão trabalhando, ou às vezes vizinhos. Quais são os sinais que vocês percebem ao longo do trabalho de vocês? Quais são os primeiros sinais que a criança ou o adolescente, ele manifesta quando ele está sendo abusado, quando ele está sendo agredido? Inclusive, Andréia, a escola, ela é uma porta de entrada, né? Uma das principais portas de entrada para esses sinais, porque muitas vezes a criança é uma criança que é divertida, que é alegre, que se comunica bem, de repente ela se torna mais retraída. Esse é o principal sinal, né? A retração. É uma criança que não interage tanto, um adolescente que fica ali em silêncio, que não tem muitas amizades, ou às vezes tem só uma coleguinha, um coleguinha, né? Então, assim, esse é um dos principais sinais, é a retração, é a diminuição das notas, no rendimento escolar. De repente, essa criança começa a declarar em sala de aula que não quer retornar para casa, que fica contando os minutos para chegar na escola. Então, esses são alguns dos sinais identificados nesse ambiente escolar. Até ele se abrir uma outra criança também, ou outro adolescente, quando ele se sente confortável, né? Confiante. E um sinal também muito sério que a gente vem percebendo, né, dentro do nosso ambiente de trabalho, é a questão da automutilação. As crianças e adolescentes, principalmente os adolescentes, eles se automutilam, que ali eles querem chamar a atenção de alguma forma. Por muitas vezes eles não têm coragem de falar para uma outra pessoa, mas ele mostra por parte do corpo dele. Ali uma forma gritante dele dizer que não está bem, que está acontecendo alguma coisa com ele, mas ele ainda não teve coragem de falar para uma outra pessoa. E ele acaba se automutilando. E causando, como é que a gente diz? A escola, os professores os amigos que estão ali à volta, todos podem fazer a denúncia, né? Sim. Se não quiser, volto a repetir, se expor, podem fazer a denúncia de forma anônima ou caso, não, quero fazer presencial, a escola ou a pessoa ela é chamada para fazer como é que diz, uma entrevista para fazer parte do processo ou não? Aqui no nosso município, né, a gente tem a rede de proteção. Quem faz parte dessa rede de proteção? A escola, delegacia, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria, CREAS, CRAS, Conselho Tutelar, né? A porta de entrada, quando se trata de criança e adolescente, é Conselho Tutelar, né? Quando surge uma demanda dessa dentro da escola, é interessante, né, que a coordenação, alguém responsável, acione o Conselho Tutelar, né? Caso a pessoa fique, né, com esse medo, esse receio, porque dá, né, esse medo, às vezes a gente conhece o agressor, né, e sabe que todos os dias ele vai estar na escola e a pessoa fica receosa, né, não, poxa, eu não vou denunciar porque esse cara está todo dia aqui. Mas ele pode fazer no canal, que ele conhece o agressor, né, e sabe que todos os dias ele vai estar na escola e a pessoa fica receosa, não, poxa, eu não vou denunciar porque esse cara está todo dia aqui.
contou, Mas ele pode fazer no canal. toda a situação, ele conhece as informações, o agressor, sabe que se a criança chegou na escola, se a criança chegou caída, às vezes calada, chorosa, às vezes agressiva, que a criança, ela externa também com agressividade, arredia, né? Em alguns casos nossos, a gente percebe isso, que a criança ela fica agressiva, ela não quer contato com você, ela não quer conversa com você, e isso é um sinal também. Então, é importante que a escola, né, a professora identificou, leve para a coordenação e juntos, né, eles vão trabalhar, criar uma estratégia para que eles possam fazer essa denúncia. Essa criança não pode sair dali, né, não, ele vai voltar para casa, acredito que vai resolver, não vou fazer a denúncia, porque você pode estar ali, né, cavando a cova daquela criança. Né? Futuramente pode ter uma notícia que a criança ela foi morta, né? E uma pergunta que está aqui na minha cabeça. Aqui na Barra do Corda, aqui em nossa cidade, existe muitos casos de agressão com criança e com adolescente? Ou é algo que acontece só lá na Ilha de Marajó, por exemplo, que a gente ouviu muito amor, Ilha de Marajó, os governos falando, aqui acontece muito? Sim, Andréia. Quando eu sempre vejo essas reportagens tão longe, né, daquelas crianças que são violentadas, que são abusadas, estupradas, mortas, né, as pessoas ficam assim assustadas, abismadas, né? Poxa, mas nossa, fica assim tão... E a gente vive uma realidade aqui no nosso município, tão perto da gente. E aqui em Barra do Corda, a gente já é casos de criança com 2 anos, com 3 anos, 4 anos, 5 anos. Essa realidade é real aqui em Barra do Corda, né? E assim, ao passar dos anos, a gente vê que o volume é aumentando. A gente não vê assim, né, como é que eu posso falar? Uma redução, né? A gente vê aumentando, então é preocupante. E assim, a gente como sociedade, né, civil, como família, né, como Estado, que está lá no artigo 227 da Constituição, que é dever de todos nós. É dever do meu vizinho, é dever do estranho que está longe, mas ele observa, é dever de todos nós deixar essas crianças salvas, né, desse tipo de violência. Está lá no artigo 227. Então, assim, ele convoca toda a sociedade. Porque às vezes já é o filho da vizinha, também não tem nada a ver comigo, né? Deixa pra lá. Não, é dever seu de colocar essa criança a salvo. Né? Sim, fala aí, eu outra pergunta, pode falar. É importante também, né, ressaltar, né, que infelizmente esses dados, né, esse índice, não, na sua maioria não é só as meninas, mas também os meninos. Tem crescido bastante o índice de violência. Contra meninos? Contra meninos, crianças e jovens também. E aqui, como a Andréia perguntou, eu queria saber se aqui na cidade, né, tem muitos casos, a gente fica... Porque o trabalho do CREAS, ele é um trabalho mais sigiloso. Então, o trabalho da rede de proteção, né, na verdade, em relação a esses crimes, ele é um trabalho sigiloso. E a sociedade aqui de Barra do Corda não tem noção da quantidade de casos que existem aqui no nosso município, né? É gritante a quantidade de casos. Porque não pode ser divulgado, né? Porque não pode ser divulgado. Mas se pudesse ser divulgado, meu Deus, são casos que vocês iam pensar que só existisse na televisão, naquelas notícias de jornais de fora. Mas não é. Infelizmente, tem muitos aqui na nossa cidade. E ultimamente, e aí nas redes sociais, eu vou entrar numa outra pergunta aqui, vai fugir um pouco, não vai fugir, mas eu acredito que vocês vão conseguir me entender. Nos últimos dias aí teve uma pastora que falou nas redes sociais muito sobre a violência no contexto, né, no contexto evangélico, no contexto cristão, mas eu fiquei me perguntando, não só apenas no contexto cristão, mas no contexto, vamos dizer, mais elitizado, mais classe média, classe alta, existe mesmo essa violência e que todo mundo resolve ficar calado porque vai causar um escândalo? No contexto lá da igreja, como ela falou, todo mundo não fica calado porque senão vai causar um escândalo, né? Fulano, é isso, é aquilo dentro da igreja, faz isso com a filha, faz isso com o filho, e acaba se calando. Mas essa é uma realidade social, ou porque a gente escuta mais violência, quem são denunciados mais classe baixa, né? Quem passa por... Sim.
viciados, drogados, essas coisas assim. Mas parece que na classe média e classe alta tá todo mundo muito bem, obrigado, né? Então, vocês que estão aí por dentro, é verdade isso? Tem mais casos, e são muitos casos que acontecem, mas são escondidos? De acordo, né, porque como que a gente vivencia, existe sim casos, tanto lá na periferia, quanto na classe média, só que ali na periferia são aquelas famílias vulneráveis, onde todo mundo ali sabe da vida de todo mundo, conversa, tem vizinhos, pessoas bem mais próximas, e que as coisas, né, tomam outras proporções. E ali muita gente fica sabendo dos fatos que acontecem. E na classe média não, são situações mais isoladas. São crianças que às vezes nem brincam com outras crianças, então elas não têm tanto contato. E na maioria desses casos, né, que a gente já pôde observar dentro do nosso trabalho, é que esses casos de classe média, eles ficam mais ocultos ali. E quando alguma criança ela vai expor, é para um coleguinha, entendeu? O coleguinha já vai lhe contar para a mãe. E fica assim um caso mais realmente isolado. Mas acontece, não é só na classe baixa, na classe média, classe alta, acontece também. E se alguém aí que estiver nos ouvindo agora e suspeita de um caso, qual deveria ser o primeiro passo? Para onde ele deve ir aqui na nossa cidade, Barra do Corda? Você já falou que é o Disque 100? Disque 100. E o que mais? Tem mais outro passo? Mais outra coisa para O fazer? principal é o conselho tutelar. Tanto essa denúncia ela pode ser realizada tanto pelo telefone, como pessoalmente, até na própria sede, mas a porta principal é o conselho tutelar. É o conselho tutelar, né? Então a gente percebe, meninas, que eu percebo, né, olhando do lado aqui da sociedade, vocês do lado do trabalho de vocês, é que nós temos um problema que tem sido falado, todo mês de maio tem sido anunciado. Eu creio que vocês vão nas escolas, muita equipe vai na escola. Eu já tive privilégio lá na escola, por exemplo, vai uma psicóloga, ela explica onde que não, né? Não pode tocar não, né? Mais ou menos, né? E faz todo aquele trabalho preventivo, que isso é um trabalho preventivo, mas as coisas ainda continuam acontecendo, as coisas continuam crescendo. E na visão de vocês, o que está faltando? Às vezes acontece uma falha, né, na rede de proteção. Como a Jailda, né, falou, nós temos uma rede de proteção. E se algum órgão, se algum setor desse falha por algum motivo, essa criança que já está vulnerável, ela se torna mais ainda, né? Eu acredito que hoje o que ainda falta é a denúncia, né? Porque é como eu vi estava lendo, né, algumas coisas sobre o assunto, e lá tinham alguns encartes que falavam que não adianta só eu ficar com pena, só, meu Deus, eu estou sentindo uma dor por aquela criança, mas eu guardar só para mim. Eu preciso falar, eu preciso agir, e a ação é através da denúncia. Porque através da denúncia é que os órgãos competentes vão poder agir da forma correta, da forma que a lei determina. Então, a partir do momento que eu guardo aquele problema só para mim, aquela dor, eu tô com dor, tô com pena, aquela criança é mais uma que está ali dentro daquele ambiente sofrendo agressão. E vocês fazem essas palestras, por exemplo, em escolas e em outros ambientes. Aí a minha pergunta, Jailda, seria direcionada para você nesse contexto. Será se eu vejo pouco, né? Vou falar na minha área aqui, vejo pouco, por exemplo, palestras como essa dentro de uma igreja. Será porque a gente acha que está todo mundo ali dentro de uma igreja, seja católico ou evangélica, está todo mundo muito bem, obrigado, todo mundo é certo? Ou essas palestras também, algo como isso também deve ir para dentro da igreja, deve ser ensinado dentro da igreja, deve ser falado dentro da igreja? Sim, você falou aí, né, que a campanha ela se estende durante todo o ano, né? O mês alusivo é o mês de maio, né? Dia 18 é o dia D, né? Mas essa campanha ela se estende durante todo o ano. E durante o mês de maio a gente intensifica, né, os trabalhos, como a gente falou aqui, né? A gente vai com as palestras nas escolas, trabalhamos com crianças de 5 anos, de 8, adolescentes,
né? A gente faz esse trabalho assim, mais intenso, mas essa campanha ela é de janeiro a janeiro, né? E voltando para a igreja, eu tenho certeza que é importante que a gente também leve, né? A gente leve essa informação, porque como tu disse, parece que está tudo muito bem, e a gente já recebeu casos, né? De pessoas, né, que se diz cristãos, que aparentemente está tudo muito lindo, tudo muito bem. Então, assim, como eu falei, esse mal, ele acomete tanto dentro das igrejas, quanto nas escolas, quanto em aglomerações de pessoas, dentro da família, né, em todo lugar, Essas crianças, né, a todo momento, elas têm que estar sobre os nossos olhos e realmente, assim, a gente tem que estar um cuidado total, assim, específico nelas, porque, é como a gente falou também, a gente não quer acreditar que um familiar, poxa, que alguém da escola, ou que alguém de dentro da igreja, alguém que conhece a verdade, que está ali, que ouve, né, praticamente todos os dias as palavras de Deus, né, que ele possa ser capaz de prejudicar uma criança, de fazer um ato desse com uma criança. Mas, infelizmente, acontece demais, é o que a gente vê, né? Então, assim, é importante essas campanhas, é importante essas palestras, né? A gente hoje está aqui nesse meio de comunicação, porque o desejo da gente é de alcançar todos, né? E o podcast alcança muito essa geração mídia, né? É muito extensa, é muito grande, porque, assim, onde eu não posso ir, a minha voz hoje pode. Eu consigo alcançar o pessoal do interior da zona rural, que às vezes a gente esquece um pouquinho, mas a gente recebe demandas da zona rural, né? Então, eu acredito que nunca teve palestra, né, na zona rural. A gente não conseguiu alcançar essas comunidades, mas a nossa voz hoje chega lá, né, com informação. Hoje todo mundo tem acesso à internet, né, e a gente sabe que tem muita informação, muita orientação, né? Então, assim, é um meio de comunicação muito relevante e pertinente, né? E, assim, hoje nós estamos aqui com esse foco, né, de alertar a nossa cidade, alertar quem nos ouve, como a Muriane falou, o que está faltando hoje, eu acredito que essa questão de denunciar. Né? Se a gente for relatar aqui vários casos de crianças que sofreram anos por abuso, por falta de denúncia, a gente vai passar horas e horas aqui. Né? Vocês já pegaram casos que vocês ficaram assim, chocadas? Chegaram a chorar? Sim. Sim. Eu e Muriane, né, a gente trabalha muito juntas, né? A gente pegou um caso que a gente fez papel de polícia, a gente fez papel praticamente da rede toda, porque a gente, como mãe, né, hoje eu como avó, a Muriane como mãe, né, como profissional, e quando a gente viu aquela situação, né, a gente teve aquele olhar realmente de empatia, né, um olhar sensível para aquela criança. E essa criança, ela ia sendo violentada por anos, e todos os vizinhos sabiam, mas por receio do pai, medo do pai que ele ameaçava, né, eles não denunciaram, né? E um certo dia uma pessoa estava no salão, a dona do salão falou sobre essa criança, né? E essa pessoa de imediato fez a denúncia, não foi nem um vizinho, uma pessoa que veio de fora. Né? E essa criança há anos sofria essa violência, né? E essa criança tinha quantos anos? Na época, ela já tinha 12 anos, mas os abusos começaram aos 9. Né? Ela foi abandonada pela mãe, deixou com o pai ficou com ela e o irmão, e aí começaram os abusos. E depois, a gente conversando com a professora percebia o comportamento dela. Ela não se socializava com as outras crianças, as vestes eram as camisas de manga, né? As perninhas sempre cobertas, porque o pai não deixava ela mostrar o corpo, né? Eu lembro que nesse dia que foi onde a polícia adentrou no lar, eu e Muriane ficamos um pouco distantes para que esse cara não olhasse a gente, né? Porque a polícia estava lá, acho que o conselho estava lá também. Mas a gente fica receosa também porque a gente mostra o nosso rosto, né? E aí foi onde essa criança foi tirada daquele ambiente de violência, né?
E eu lembro que a gente trabalhou nesse caso até às 9 horas da noite. Não foi isso, Mariana? A gente até às 9 horas da noite, fazendo escuta, a gente correndo quanto tempo para que esse agressor ficasse preso, entendeu? E quando a gente ouviu aquela criança, uma coisa que me marcou muito foi quando eu estava ouvindo ela, e ela disse assim: tia, me promete que nunca mais eu vou ver meu pai. Alguém que era para proteger, para ali, estar ali, né, com toda a proteção, para guardar aquele ambiente que era para ser seguro, era onde ela sofria as violências. Triste, 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 triste. Né? Então, assim, são N casos. Se a gente for falar que a gente vai passar a noite, vai entrar o dia. Tem algum caso que te chocou? Fora esse outro? Assim, eu tava ontem mesmo conversando com as meninas, né? Um caso lá que, meu Deus do céu, ontem não tinha que não chorasse quem tivesse lá vendo isso. Porque são casos, assim, absurdos. Né? E esse realmente de ontem foi, gente, eu saí de perto, não aguento ver isso aqui não. E ontem. Sim, ontem, bem assim. Não, é bem assim, algo que a gente fica realmente... eu entendo que o trabalho ele precisa ser velado, ele precisa ser secreto, até porque vocês estão zelando do cuidado das crianças, né? Para que isso não seja exposto, para que a vida delas não seja exposta. Mas, ao mesmo tempo, é muito triste saber que a gente vive essa triste realidade. E que há anos a gente tem passado por isso e pouca coisa a gente vê realmente de fato de verdade. E é aquela coisa, a gente vê muito nos filmes, no programa, na música, muito longe. Aqui nós estamos vivendo muito bem. E a minha outra pergunta para vocês seria nesse contexto de que se é normal ou se é comum, por exemplo, eu sofri abusos durante a minha infância, mas consegui, dentro daquele contexto desestruturado, me casei ou me relacionei com alguém e os meus filhos estão reproduzindo a mesma vida. A minha filha está acontecendo a mesma coisa que aconteceu comigo. É comum também essa reprodução, né, de algo tão ruim que aconteceu comigo e acaba acontecendo com os meus filhos também? Sim. Parece, não sei, uma coisa ali que uma puxa a outra, mas realmente tem famílias que acontece isso. Aconteceu lá com a mãe e depois a filha acontece com a filha também a mesma coisa. Inclusive, quando elas vão conversar com a gente, logo, inclusive, minha mãe já aconteceu isso com minha mãe, e eu estou vivendo aquela mesma história. E realmente acontece, infelizmente. E eu fico, assim, realmente pensando, né, em como além da gente fazer esses esclarecimentos, de transmitir essas informações, de levar essas informações para vários outros lugares, além de escola, igreja, como nós já falamos aqui, fazer com que as pessoas realmente caia a ficha de que eu preciso ter coragem. Eu acho que é uma coisa que falta muito na gente, principalmente a gente que trabalha com criança, é coragem. Ter coragem de fazer isso, né? Ter coragem de denunciar, ter coragem de fazer o trabalho. E aí, pensando nessa questão de coragem, vocês, quando tem que enfrentar um agressor, como é que vocês vão? Vocês não têm medo deles descobrirem onde é que vocês moram, que vocês são casados, têm filhos? Como é que vocês conseguem fazer isso? A gente tem medo, sim, né? Porque realmente é uma exposição muito grande, né? Nossa imagem, nosso nome, né? Mas, assim, eu acho que na maioria das vezes o senso de justiça, né, que há em nós fala mais alto. Às vezes ali diante da violência, quando a gente encontra, né, muitas vezes a gente nem consegue medir esse, né, é o que eu sempre observo muito, né, nas meninas, que muitas vezes o senso de justiça ele fala mais alto, porque a gente quer resolver, né, a gente quer ali levar o direito, né, para quem já teve o seu direito violado, né? Falar mais uma coisa? Sim, Essa coragem de... a gente, mesmo diante, né, da exposição, né, mas a gente entra como profissional, mas a gente entra também como ser humano, como a mãe, né? Eu mesmo, assim, as meninas sabem, quando eu recebo essas demandas, eu me entrego por inteiro. Né? Às vezes a gente acaba absorvendo. Não tem como você se deparar diante de uma situação de uma criança que foi violentada e
e você achar aquilo normal, e é mais um e acabou, não tem como, né? Sempre a gente tem aquele impacto, né? E aí, nem por isso, né, por esse medo, a gente não deixa com que eles barem a gente, com que ele pare a gente dá continuidade, a gente oferta os nossos serviços, né? Essas crianças, como eu já falei, elas chegam totalmente fragilizadas, né? Sem esperança nenhuma. Eu sempre coloco o CRES como uma UTI, né? Eu coloco o CRES como uma UTI, por quê? Porque quando chega lá, chega já no ápice da coisa, né? Porque nós trabalhamos com a básica, que é os CRAS, o CRES é a média, e o acolhimento institucional já é a alta complexidade. Lá já não tem outro meio. E entra o acolhimento institucional. Porque, né, acredito que para quem não está nos assistindo, eles podem perguntar, e quando não tem ninguém para acolher? E quando os agressores, né, é a família, é o pai, a mãe, essas crianças vão para onde? Quando não tem nenhum parente, o que é feito? Né? Então, assim, a gente faz essa busca ativa dos familiares, não encontrou ninguém, essas crianças elas vão para dentro do acolhimento institucional. E a partir dali ele fica sob a proteção da justiça, né? E aí a gente vai trabalhar com aquela família, se existe a possibilidade de retorno, a gente vai trabalhar reconstrução de vínculo, a gente realiza os encaminhamentos necessários para aquela família, porque assim, quando o mal ele acomete um familiar, aquela família todinha é atingida. E qual é o trabalho de vocês, assim, com essa criança, quando vocês pegam? Quais são os primeiros passos? Vocês pegam a denúncia? Que tipo de trabalho vocês fazem com o agredido, né? Com a vítima, com a vítima. Quando ele não vai, como eu acabei de falar, ele não vai para dentro do acolhimento, que foi uma agressão, vamos dizer, um espancamento. A mãe espancou, agrediu a criança, foi a primeira vez, né, e chega pra gente. A gente vai trabalhar com toda a família. Essa família ela é inserida, né, no PAEF, a gente vai trabalhar a reconstrução de vínculo, a gente vai fazer os encaminhamentos necessários, porque às vezes a mãe é usuária de droga, o pai usa droga, usa o álcool, e a gente vai fazer os encaminhamentos necessários, a gente vai acompanhar, encaminhamos às vezes o caso para o conselho, quando não vem de lá, a gente faz esses encaminhamentos porque é importante que toda a rede trabalhe em conjunto. A rede ela tem que andar ali de mão dadas, porque quando quebra um fiozinho, né, fica um buraco ali, e é onde às vezes o nosso serviço ele vai todo por água abaixo, então a gente trabalha junto. Aí a gente vai trabalhando com essa família, com essa criança, né, até que a gente possa observar que aquele ambiente está seguro, que aquela criança possa estar ali sem necessitar mais da rede. Né? É a partir dali é que a gente faz todo esse trabalho com eles, é quando a gente faz esse trabalho, que a gente observa que a criança está segura, aí a criança, né, a família é desligada, né, encaminha para o CRAS para dar mais um suporte até um certo tempo. Se é sanado, ok, tudo bem. E se não, se as violações continuam, aí a gente vai, né, encaminha para os órgãos competentes, que vai tomar as decisões cabíveis, mais duras, né, e aí eles decidem, né, o destino daquela criança. A parte emocional da criança, a parte emocional mesmo, do cuidado, do bem-estar dessa criança, a parte também jurídica, dos seus direitos, como vocês ensinam tudo isso, vocês encaminham, vocês ajudam, como é que vocês fazem? Na questão do emocional, nós fazemos o acompanhamento, tem a psicóloga dentro do CRES. A partir do acompanhamento dela, se ela perceber que aquela criança, né, precisa de um acompanhamento mais detalhado, de um acompanhamento mais demorado, ela é encaminhada ao CAPS, né, aqui do nosso município, para fazer os acompanhamentos com psiquiatra, se necessário, ou com psicólogo do CAPS, né, porque dentro do CRES nós não realizamos a terapia da criança. Né, ela faz o acompanhamento ali psicológico, mas não acontece a terapia. Em relação aos direitos, né, nós repassamos para os familiares, passamos a orientação jurídica e tudo mais que ele vai fazer, né, como é que tem que ser feito. Nós fazemos todo aquele encaminhamento, porque às vezes você chega lá e só eu falar, vai ter que ser feito assim, assim, assado. Aquela pessoa não vai ter interesse de ir atrás, entendeu?
Então, nós, enquanto CREAS, enquanto rede de proteção, nós ali nós já realizamos todos os encaminhamentos necessários. Ali não vai deixar aquela família ir atrás do serviço, porque se deixar por conta dela, a família não vai. Inclusive, se tiver, por exemplo, uma questão financeira for de terrível, né? Não tem o que comer, vocês conseguem rede de apoio de pessoas para dar cesta básica, inserir nos programas, Isso, aquela família ela é inserida nos programas dentro da assistência social aqui do nosso município. Se for necessário a questão da cesta básica, elas vão receber a cesta básica. Se for necessário o acompanhamento dentro do posto de saúde, ela será encaminhada para o posto de saúde. Se for uma família que precisa de um aluguel social, nós também solicitamos à Secretaria de Assistência Social para que aquela família seja abrangida por aquele programa. Então, tudo isso é feito pelo CREAS, todos os encaminhamentos nós realizamos. Não deixamos aquela família ali desamparada. Então, muito bom saber, né, que nós que tem toda essa estrutura preparada para receber, que isso talvez até ajude a quem ouve, quem está vendo, assistindo, entender que a sua denúncia não vai prejudicar aquela criança, né? Não vai tirar a criança de um lugar bom, pelo contrário, que ela vai ter todo um acompanhamento, toda uma estrutura e que vocês vão tentar, de uma certa forma, também trabalhar com essa família, né? Para que essa família seja restaurada, reestruturada, se reorganize, porque o propósito é que essa criança vive num ambiente familiar, mas um ambiente familiar saudável, né? Que não seja um ambiente familiar doente. Meninas, eu queria agradecer, diretor, acho que já está chegando ao final, né? Queríamos agradecer vocês, né, pela participação, muito esclarecedora. Nós sempre fazemos uma vez por semana o nosso podcast, muito voltado mais para o lado cristão, nosso público. E nós pensamos em trazer justamente porque a gente vê que há uma necessidade social e cristã também. Porque como do nosso olhar, muitas pessoas, mesmo cristãs, ainda cometem absurdos. Não é porque eu falo em nome de Deus ou porque eu prego a Bíblia que eu vivo aquilo que eu estou falando. Então, nós temos muitas crianças, muitos adolescentes que sofrem abusos também dentro da família e que cabe a nós também levar o conhecimento e motivar essas pessoas a fazerem denúncias, a não se calar por medo, não se calar porque vai causar algum escândalo, alguma coisa, porque aquela vida é o que é prioridade para nós, né? O bem-estar. Mas antes de encerrarmos, eu queria que cada uma, se você quiser falar alguma coisa, dizer mais alguma coisa, fiquem à vontade aí com o microfone para deixar as palavras finais de vocês aí. Quem fala? O que eu tenho, né, para falar, né, para a população, é que a população crie coragem, né, e façam as denúncias necessárias para que aquelas crianças e adolescentes não sejam violentadas dentro do ambiente familiar, seja ele dentro da escola, dentro de qualquer ambiente que seja, né? Porque é através da nossa ação, que é a denúncia, que nós podemos salvar aquela vida, né? E deixamos aquela criança num ambiente saudável, porque a partir do momento que ela está naquele ambiente ali de violação, ela vai sofrer traumas que ela vai levar para o resto da vida. Né? Como você disse, hoje nós temos mulheres adultas que estão em ansiedade, com tantas doenças que foram de traumas lá da infância ou da adolescência. Né? Então é isso que a gente pede, é isso que eu finalizo aqui pedindo para a população, que seja gentil com aquelas crianças, que façam as suas denúncias, né? Que não fique com aquela dor só para si, que ela possa externar, ser a voz daquela criança diante da sociedade, diante de tanta impunidade. Muito bem. E como porta-voz dessas crianças, eu acho também que é muito importante você que é líder de ministério, né, já que nós estamos falando aqui de um contexto cristão, você que trabalha com público infantil, escola, né, a gente sempre tem uma criança por perto, é muito importante a gente buscar esse conhecimento.
Ah, mas na minha família não tem isso. Mas na família do lado pode ter. E se você souber da informação, se você souber que é anônimo, que tem um Disque 100 que você liga, né? Então, ali você já vai ser um agente de luz na vida dessa pessoa. Então, é muito importante esse conhecimento, né? E dizer também que o CREAS está de portas abertas para orientações, dúvidas, né? Nós estamos ali sempre atentos para atender a população. Essa visão é muito boa, essa visão que você falou. Às vezes eu não penso que o outro não pode fazer, porque eu não vim nesse contexto, né? A minha família é muito boa, muito tranquilo. Meu pai foi alguém muito bom, meu avô, mas eu preciso saber que aquele ali também pode ser que não tenha a mesma cultura, não tenha o mesmo contexto. Inclusive, a nível de igreja, nós quando nós vamos fazer um trabalho infantil ou de adolescentes, na nossa denominação hoje a gente pede antecedentes criminais, inclusive isso, na ficha daquele tio, daquela tia que vai cuidar daquela criança. Até porque é uma certa forma da gente ficar de olho, mas mesmo assim a gente dá as orientações, vão psicólogos, vão orientadores, inclusive aquela criança vai precisar tomar banho, ela vai só, não precisa um adulto, porque já são crianças maiores, para não zelar pelo cuidado, não tocar na criança de forma irregular, não colocar a criança no colo, né? Uma criancinha, um tio ali vê uma criancinha, pega aquela criança, bota no colo, a gente aconselha a não fazer isso, não colocar no colo, porque é exatamente para proteger ele, né? Eu digo assim, eu estou me protegendo, ele, o homem, me protegendo a criança, exatamente. Pois a equipe do CREAS, né, agradece aqui imensamente esse espaço tão relevante, tão importante, porque eu sei, como eu falei, a nossa presença não chega em todos os lugares que a gente queria, mas a nossa voz, né, eu acredito que vai alcançar, né, muita gente. E a gente agradece, né, o recado foi dado, né, o alerta, as informações, orientações, né. Lembrando que nós temos o Disque 100, né, que é um canal de denúncia anônima, e que você não deixe com que o medo, né, paralise você, faça a denúncia, né, porque é através da denúncia que essa criança ela vai ser resgatada, né. Quando a gente se cala, a gente também consente, né, porque quando eu sei de algo, né, se tratando, né, do assunto de hoje que a gente está falando aqui, de violação de criança, eu sei que aquela criança ela é espancada, ela é agredida, né, ela é violentada, eu me calo, eu estou consentindo, né, também estou fazendo parte da violência ali juntamente com aquele agressor. Então a gente deixa esse recado, que as pessoas denunciem, né, não deixem que o medo venha paralisar vocês. Muito obrigada, meninas, e o nosso Milcast de hoje termina, mas a nossa vigilância não, né? Então estamos aí atentos, devemos continuar atentos, por isso curta, compartilha esse episódio com mais pessoas para que essa voz, essas informações cheguem ao alcance de mais pessoas. Até a próxima, tchau, tchau. Ufa! Pode relaxar.